De avistamentos estranhos a eventos misteriosos, essas histórias com certeza vão fazer você questionar o que é real. Estou pirando? Então prepare-se para ter sua mente explodida e suas crenças abaladas, porque isso não é algo comum capturado em câmera. A mulher sem cabeça. Esses amigos estavam esperando na estação central quando avistaram uma mulher atravessando a plataforma carregando suas coisas, mas havia algo estranho nela. Ela não tinha cabeça, ela simplesmente caminhava como se estivesse esperando pelo trem. Os amigos não podiam acreditar no que estavam vendo, estavam assustados demais para se aproximar, sem saber se estavam imaginando coisas ou se a mulher sem cabeça era real. Foi uma visão arrepiante que os deixou em choque. Portal misterioso. Uma câmera de vigilância na rua capturou uma cena inacreditável. Uma garota estava esperando para atravessar a rua quando, de repente, do nada, um portal se abriu bem na sua frente. Antes que pudesse reagir, o portal a puxou com uma força incrível. Ou talvez tenha sido o contrário, porque o que me chamou a atenção foram os movimentos estranhos das mãos da garota antes do portal se abrir. Parecia que ela entrou voluntariamente em vez de ser puxada. E então, desapareceu sem deixar nenhum rastro. A garota foi forçada? Ou isso fazia parte de um plano desde o início? Me digam o que acham. A pequena graduada em Michigan. Uma cerimônia de formatura universitária tomou um rumo único quando uma estudante fez uma entrada especial. Ao caminhar até o palco para receber seu diploma, ela não estava sozinha. Carregava seu bebê recém-nascido dentro da beca. O bebê permaneceu junto dela durante toda a cerimônia, enquanto ela aceitava orgulhosamente seu diploma. A cena de uma mãe equilibrando um grande marco da vida com a maternidade foi emocionante e inesquecível, um momento que se destacou entre a multidão, deixando uma impressão duradoura em todos que testemunharam essa bela e extraordinária combinação de momentos marcantes da vida. Passageiros desaparecidos. No aeroporto, as pessoas aguardavam normalmente quando de repente um passageiro desapareceu num piscar de olhos. Uma mulher que estava logo atrás dele ficou chocada, assim como os outros ao redor, que ficaram aterrorizados e confusos com o que haviam acabado de testemunhar. Mas esse não foi um caso isolado. Um incidente semelhante ocorreu em outro aeroporto, onde outro passageiro sumiu enquanto estava sentado na área de espera. As pessoas próximas ficaram assustadas e perplexas, sem entender o que tinha acontecido. Foi um momento inquietante que ninguém conseguiu explicar. Momento congelado. Um morador estava caminhando pelo bairro quando percebeu algo estranho à distância. Uma mulher parecia estar congelada no lugar, sua postura indicando que estava andando, mas que parou repentinamente no meio do passo. Era como se o tempo tivesse pausado para ela. Após alguns segundos, ela voltou ao normal e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Caminhando como se nada tivesse acontecido. O morador ficou confuso com o que tinha acabado de ver. Foi um momento estranho que parecia impossível, mas aconteceu bem diante dos seus olhos. Estou pirando. Movimentos místicos. Um vídeo surgiu online em dezembro de 2024 mostrando uma mulher fazendo movimentos estranhos com as mãos. No início, os espectadores pensaram que ela estava apenas brincando, mas então algo bizarro aconteceu. Conforme movia as mãos, o portão de um ferro velho se abriu perfeitamente em sincronia com seus gestos. Foi apenas uma coincidência ou havia algo mais por trás disso? Algumas pessoas acreditam que ela estava usando algum tipo de poder para controlar a porta, enquanto outras acham que foi apenas um acaso estranho. Seja como for, foi uma cena impressionante, figura misteriosa. Em junho de 2024, um vídeo surgiu na internet mostrando uma cena estranha. A câmera registrou um homem vestido de preto atravessando as grades de segurança. Ele passava quase como se fosse um holograma. Para provar que tudo era real, uma senhora curiosa tentou segui-lo, mas não conseguiu atravessar. As pessoas online começaram a especular que o homem poderia ser um vampiro, já que há lendas sobre vampiros conseguirem atravessar objetos. Então, seria ele um vampiro ou algum ser dimensional capturado pela câmera? Deixe sua opinião nos comentários.
Surpresa do portal. Enquanto gravava o estacionamento, uma câmera de segurança capturou algo estranho. Um carro entrou normalmente no local, mas, logo atrás dele, um portal surgiu do nada. O motorista saiu do carro e caminhou em direção ao portal, como se estivesse sendo atraído. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, o portal se fechou e desapareceu, deixando todos atordoados e confusos. Os espectadores ficaram se perguntando: será que o motorista acabou indo parar em um lugar onde não deveria estar? Esperamos que ele esteja bem, onde quer que esteja. Transformação mágica. Você acredita em magia? Se não, veja isso. Durante um show, uma mulher estava demonstrando seus talentos quando se abaixou e colocou as mãos na luz à sua frente. Em um momento impressionante, ela literalmente se transformou em uma menina bem diante dos olhos de todos. O público ficou em choque, sem saber o que tinha acabado de presenciar. Até os espectadores online ficaram perplexos. Foi apenas um truque? Ou será que ela realmente possuía algum tipo de poder mágico? De qualquer forma, todos ficaram sem palavras. O homem que caminha sobre o oceano. Um pescador estava no mar quando viu algo inacreditável. Outro homem estava caminhando no meio do oceano. Sim, você ouviu certo. Ele estava andando sobre a água. De longe parecia um humano comum, mas havia algo estranho nele. Seus movimentos eram suaves, quase como se tivesse poderes sobrenaturais. Ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. O pescador não podia acreditar no que via. Seria real ou apenas uma ilusão bizarra? Seja o que for, foi uma visão impossível de esquecer. Orbe misteriosa. Em 29 de dezembro de 2024, em Michigan, uma moradora estava em frente à sua casa à noite quando algo estranho aconteceu. Uma pequena esfera brilhante apareceu do nada, movendo-se como se estivesse a explorando. Ela sentiu uma forte energia ao seu redor enquanto a luz se aproximava. Segundo ela, aquela não era uma luz comum, mas sim uma conexão com sua família estelar. Se ela realmente viveu um momento sobrenatural ou não, o episódio deixou nela uma sensação de mistério e encantamento impossível de ignorar. Olhos sobrenaturais. Um vídeo estranho surgiu online, gerando diversas especulações. Ele mostrava a rainha em um evento, parada calmamente, até que seus olhos pareciam mudar. Por um breve momento ficaram escuros e irreconhecíveis, diferentes dos olhos humanos normais. A filmagem rapidamente se espalhou, reacendendo teorias que circulam há anos. Muitos acreditam que isso era a prova de uma raça alienígena reptiliana, escondida entre os líderes mundiais. É claro que houve ceticismo, mas para aqueles que acreditam, foi mais um sinal de que a verdade é ainda mais estranha do que se imagina. Figura sombria. Um morador olhava pela janela quando notou algo assustador na parede da casa vizinha, uma sombra humanoide negra. O detalhe estranho, não havia ninguém por perto para projetá-la. A figura simplesmente estava lá, parada contra a parede. O morador ficou intrigado e desconfortável, sem conseguir explicar o que tinha visto. O mistério da sombra ficou marcado em sua mente como um momento verdadeiramente assustador. Nos recantos mais enigmáticos do mundo, câmeras capturaram o que desafia o entendimento humano. Jesus, que é isso? Sombras inquietantes, criaturas impossíveis e fenômenos que parecem ter saído direto de nossos pesadelos. Cada clipe é um convite para o desconhecido. Mas será que você é corajoso o suficiente para encarar o inexplicável? O enigma da figura sombria. Um adolescente empolgado para mostrar o local da festa do pijama gravava um vídeo despretensioso quando foi tomado pelo terror. Dentro do quarto, uma figura alta e escura usando um chapéu surgiu no meio da sala, imóvel, mas carregada de ameaça. Um simples vídeo de diversão se tornou uma cena de puro pesadelo. Dari lokasi itu, kita coba untuk sembunyi di bagian semak-semak. No coração da Indonésia, um grupo de amigos foi atraído por sons estranhos vindo de um pântano. O que eles testemunharam? Uma criatura humanoide branca emergindo lentamente da água. Quando os avistou, a criatura recuou, mas a visão deixou os amigos aterrorizados. Quem ou o que era aquela presença fantasmagórica que parecia tão assustada quanto eles? Dia sudah ada di sana. Pegang.
O caçador de fantasmas explorava uma casa abandonada quando viu dedos em forma de garras saindo de uma janela quebrada. Em segundos, um rosto pálido e sorridente, com olhos brilhantes, o encarou fixamente. Dominado pelo pavor, ele fugiu, mas as sombras pareciam persegui-lo. Às vezes, o passado sombrio de um lugar se recusa a permanecer escondido. Durante uma exploração urbana em um prédio abandonado, um aventureiro encontrou uma figura pálida, coberta por um manto preto. Enquanto a figura o observava de uma sala escura, um arrepio gelado percorreu sua espinha, mas antes que pudesse agir, a figura desapareceu nas sombras. Será que ele cruzou com algo sobrenatural ou simplesmente com os mistérios da mente humana? Uma equipe de reportagem foi enviada para investigar aparições estranhas em bueiros. O que encontraram parecia ter saído de um pesadelo, o Homem-Rato. Coberto por uma gosma negra e emitindo sons perturbadores, a criatura encarou o grupo com olhos vazios. A visão foi tão aterradora que a equipe fugiu, deixando para trás apenas a gravação como prova do encontro macabro. Desaparecido na floresta. Um jovem youtuber desapareceu após explorar uma floresta densa à noite. Sua câmera registrou sombras inquietas, ruídos estranhos e, finalmente, uma figura alta e inumana espreitando na escuridão. Ele tentou correr, mas apenas sua filmagem foi encontrada. O que o teria levado? Um mistério sombrio que permanece sem resposta. Um grupo de exploradores urbanos no Canadá entrou em um hospital psiquiátrico abandonado, mas encontrou mais do que esperava. Quando se aproximaram de uma porta enferrujada, uma cabeça pálida e fria emergiu da escuridão. Antes que pudessem reagir, uma figura distorcida e de movimentos inumanamente rápidos os perseguiu. Era como se o passado daquele local tivesse despertado para caçá-los. Os exploradores, tomados pelo pânico, capturaram em vídeo a criatura avançando rapidamente em sua direção antes que a gravação fosse interrompida abruptamente. Até hoje, o destino deles permanece um mistério e a filmagem arrepiante é o único vestígio dessa experiência sombria. Oi, santai. Imagine dirigir por um atalho no meio de uma floresta e se deparar com algo inexplicável. Foi o que aconteceu quando um motorista avistou uma figura misteriosa vestida de branco em cima de um carro parado. Apesar do frio intenso, a entidade trajava apenas um pano fino e permaneceu imóvel, sem reagir sequer às insistentes buzinas do veículo. Quem ou o que era essa presença inquietante? Ela e dunia kawan santai. Em uma pequena aldeia, moradores avistaram uma chama dançando misteriosamente acima do solo, iluminando a noite silenciosa. A luz flutuava e piscava de forma assustadora, antes de desaparecer atrás de uma parede. Ninguém se atreveu a investigar de perto, deixando sua origem como mais um enigma perturbador na escuridão. Nas margens de um rio conhecido por tragédias do passado, uma equipe de exploradores encontrou uma figura pálida sentada, imóvel à beira d'água. Ao tentarem se aproximar, a figura deslizou lentamente para o rio, desaparecendo antes que sua verdadeira forma pudesse ser capturada. No Camboja, onde histórias de fantasmas não são raras, esse encontro permanece como um dos mais arrepiantes. Uma noite, um explorador corajoso adentrou um prédio abandonado com uma lanterna em mãos. Mal abriu uma porta enferrujada, algo pálido e humanoide saltou das sombras, obrigando-o a fugir desesperadamente. Mais tarde, ao revisar a filmagem em câmera lenta, ele viu claramente a silhueta sobrenatural da criatura, que parecia saída de um pesadelo. Era um rake, um espectro ou algo ainda mais assustador. Ninguém teve coragem de retornar ao local.
J'espère que vous allez bien, moi ça va, par la grâce de Dieu. Je suis comme ça en train d'aller à Enquanto gravava um vlog para manter a calma, um morador local sentiu uma presença observando-o. Quando se virou, avistou uma figura pálida o encarando das sombras. Ele correu, mas ao revisar o vídeo, percebeu que a criatura o seguira. Magra, com movimentos inquietantes, a aparição transformou a floresta em um lugar temido e evitado por todos. Um caçador de aventuras em uma floresta densa se deparou com algo que parecia saído de uma lenda. Entre as árvores, uma criatura de olhos brilhantes e chifres afiados o observava fixamente antes de desaparecer nas sombras. A visão fugaz levantou rumores de chupacabras, dragões ou seres sobrenaturais, alimentando o mistério que envolve aquela floresta. Durante o devastador tsunami de 2011 no Japão, uma câmera capturou algo tão inquietante quanto inexplicável. Uma figura estranha saltou de uma árvore, tocou a água e desapareceu em uma névoa que parecia surgir do nada. Seria essa a manifestação de um espírito ligado à tragédia? O vídeo continua a alimentar histórias sobre o fantasma do tsunami. Hello? Após ouvir batidas altas vindas de um depósito, um homem decidiu seguir o som apenas para se arrepender profundamente. Recentemente enlutado pela perda de um gato de estimação, ele se perguntou se poderia ser sua alma ainda presente na casa. No entanto, as intensas batidas nas paredes apontavam para algo muito mais perturbador, algo que nem mesmo ele podia explicar. Nunca había visto eso. Durante um dia claro em Roma, testemunhas ficaram horrorizadas ao ver uma criatura alada escalando uma igreja e se empoleirando no topo. O que parecia uma criatura voador alimentou rumores de um possível presságio apocalíptico. Com asas enormes e movimentos assustadoramente reais, a aparição deixou muitos se perguntando: seria um sinal do fim dos tempos ou apenas um truque da mente? Essas anomalias nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Coincidências, fenômenos naturais ou algo que desafia nossa compreensão? Só o mistério sabe a verdade. Se você ficou com arrepios ou uma sensação de curiosidade inquietante, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para explorar mais desses enigmas. E lembre-se, a realidade é apenas o que ousamos enxergar. O resto permanece oculto, esperando para ser descoberto.